Mas, Lara, quais as contribuições do baralho para os atendimentos infantis? Se a gente for pegar assim, bem na prática, o que esse baralho, né, contribui com as crianças? Ele é uma ferramenta, por ser um baralho, pelas cartas serem coloridas, por terem desenhos, ele tem uma característica muito lúdica, né? Ele lembra de fato muito um jogo de cartas. Então, tanto nos atendimentos infantis clínicos, e principalmente nos atendimentos infantis jurídicos, falar sobre a família para a criança nem sempre é fácil. Muitas vezes, principalmente no ambiente jurídico, vai ser muito desgastante para ela, porque ela sabe que vai ter que falar sobre práticas e comportamentos da sua casa que não trazem alegria para ela, né? Então, o baralho ele foi pensado muito nisso para dar vez e voz para essas crianças falarem, diminuindo esses sintomas de ansiedade, sabe? Que muitas vezes essas crianças chegam para os atendimentos. É mais fácil para elas falarem de uma maneira lúdica, porque o baralho ele é composto pelos desenhos e pelas frases, e ali junto, né, a partir da habilidade do aplicador, eles vão usando o baralho e as cartinhas realmente como um jogo, né? Vão puxando, vão lendo as frases, vão trazendo a criança para o atendimento, ajudando ela a falar, né? Então, é uma forma de ajudar as crianças a se expressarem e a trazerem à tona as questões relacionadas à sua família. Então, esse é o principal objetivo, pensando nas crianças. Em paralelo, ele tem um objetivo secundário de auxiliar o aplicador a tocar também no assunto, porque principalmente no ambiente jurídico, quando a gente precisa fazer os atendimentos, a gente precisa fazer uma série de perguntas que muitas vezes, quando a gente está de forma espontânea perguntando para a criança, algumas perguntas elas deixam de vir à tona e às vezes precisa se marcar um outro atendimento. Então, a partir que as frases elas são pensadas até como um roteiro, sabe, para que as questões importantes elas não deixem de ser abarcadas. Então, ela sistematiza mais a coleta de dados para o aplicador, né, a depender do seu local de trabalho, mas sistematiza a coleta de dados e, em primeiro lugar, ela facilita com que a criança fale de um tema delicado, que são, né, as suas relações familiares. E então, aqui, ó, chegou agora, começou a acompanhar agora esse vídeo, não tem problema, não se esquece de dar o like, não se esquece de compartilhar, de se inscrever no canal e de habilitar o sininho. E se ficou com alguma dúvida do que nós estamos falando, né? Que isso aqui é um programa que foi gravado, você pode estar aí, tipo 9 horas da noite e tal, assistindo e tal, e ficou com alguma dúvida que a gente não vai ter como responder aqui agora. Para isso, a Sinopsis tem o atendimento personalizado, né? De segunda a sexta, das 8 às 23h59 e aos sábados, das 8 às 18h. 51-3600-6699, que é o nosso WhatsApp, ou quando você entra no nosso site, abre aquela janelinha do lado direito, que é o Givo, você tem uma pessoa ali para responder, não é um robô, ou pelo próprio Instagram, entra lá na nossa rede lá e deixa a sua dúvida, que o pessoal de pronto vai te atender e esclarecer alguma dúvida que você venha a ter agora sobre o baralho de investigação dos estilos parentais. Minha querida Lara, como o baralho propõe a identificação de um estilo parental? Ele foi organizado da seguinte forma, né? Nós pensamos, como eu falei no início, foi um desafio a gente elencar as frases, né? Mas a gente escolheu 10 frases que representam as 10 práticas parentais mais características de cada estilo. Ou seja, ao final nós temos 40 frases. Se você deseja aplicar o baralho inteiro de uma vez, se é possível ali na sessão, você vai conseguir aplicar 40 frases ao total, tá? Então, elas foram separadas por cor, inclusive até no momento a partir do momento que a criança já vai respondendo, quando você dispõe as cartas na mesa, o aplicador ele já vai percebendo qual é o estilo parental que está predominando, até pela questão da cor. A cor que aparecer mais é aquela que indica o estilo parental mais frequente. Então, a gente tem 10 frases de cada estilo, né? E aqui a gente vai ter as cartinhas roxas, né? Se referindo ao estilo parental autoritativo e participativo. Então, à medida que a criança ela vai respondendo, qual é a ideia, né? Que a criança ela leia a frase relativa à prática parental e ela associa essa frase à figura familiar que pratica aquilo que está escrito. Então, para isso, a gente tem um conjunto de cartas que são essas azuis, né? Um conjunto de cartas que estão frequentes as figuras familiares que mais fazem parte do dia a dia da criança. Pai, mãe, avô, avó, madrasta, madrasto, tio, tia, avô, avó.
irmão, irmã, né? São as pessoas que a gente entendeu que mais fazia parte. E como a gente não consegue esgotar todas as configurações e pessoas que fazem parte da família, a gente fez a carta interrogação, né, que é aquela que pode ser eleita pela criança como uma figura que é importante e que não estava listada ainda nas outras cartinhas. Isso acontece muito, por exemplo, com madrinhas, padrinhos, uma babá, né, uma pessoa querida da família que é importante para a dinâmica da criança e não estava elencada ainda nas figuras anteriores. Então, o que é que a criança faz? Ela associa, ela puxa a cartinha, lê a prática parental e, junto da conversa ali com o aplicador, ela vai associar a figura familiar que exerce aquilo que está escrito na carta. E aí, para facilitar para o aplicador, a gente desenvolveu uma folha de respostas, porque todas as cartas elas são numeradas. Então, a frase número 1, ela vai estar escrito lá na folha de respostas como frase 1, e aí o aplicador ele vai marcar um X em quem é a figura familiar que pratica a frase número 1. E assim ele vai preenchendo a folha de respostas e ao final ele soma, né? A figura, digamos que as duas figuras familiares que mais apareceram ali na fala da criança foi o pai e foi a mãe. Então ele vai ver quais foram as práticas mais frequentemente relacionadas ao pai e à mãe. E ali ele consegue ver qual foi o estilo parental que mais apareceu no ambiente materno e no ambiente paterno, ou associar. Isso eu falo por conta do contexto do divórcio, né? Que é o contexto que a gente utiliza muito no ambiente jurídico, para entender os estilos parentais predominantes em cada um dos ambientes quando a família ela é divorciada. Muito frequente em processos de disputa de guarda, né? Então, esse baralho ele é muito utilizado dentro desse contexto, ele ajuda bastante. Mas até mesmo quando a família é uma família nuclear, né, que não passou por um processo de divórcio, que o aplicador, o psicólogo clínico, ele precisa criar um plano de trabalho, ele quer entender, do ponto de vista da criança, como ela está vendo a parentalidade dos seus pais. Então, esse é o formato. É um jogo mesmo, a criança vai puxando as cartas, o aplicador ele pode embaralhar as cartas, deixá-las bem coloridas, né? E ele pode fazer uma versão reduzida também. No manual, a gente sugere algumas possibilidades de utilização, mas a gente destaca que a criatividade do psicólogo, o seu repertório mesmo, teórico, prático, ele consegue utilizar essas cartas de uma maneira bem ampliada, sabe? Ele pode não necessariamente utilizá-la para encontrar o estilo parental, mas para auxiliar a criança a falar, sabe? Então, ele pode selecionar algumas cartas, não usar todas de uma vez. Ele pode usar só os desenhos, por exemplo, até para uma criança já alfabetizada, mas pode ser interessante ali lançar a mão de um desenho como um gatilho para que a criança, um estímulo para que a criança possa começar a falar. Então, essa é a ideia. Ela vai puxando, vai associando, ela vai lendo a cartinha. Se ela não estiver interpretando corretamente, o aplicador ajuda. Então, o aplicador ele participa muito ali do processo, ele conversa com a criança. A partir da frase lida, a criança, né, desenvolve o seu relato, e a partir do relato, o aplicador vai puxando as outras informações que ele precisa. E aí ela vai associando a frase à figura familiar. E é interessante, porque até as figuras familiares que vão aparecendo, elas já são dados importantes, né, para o aplicador. Dentro do contexto jurídico é fundamental, né, como eu falei, dentro do contexto de divórcio e da disputa da guarda, a eleição das crianças por determinada figura familiar, ela já é um dado muito significativo para o aplicador. Nada como falar com quem entende, né? Muito simples assim. E se você casualmente está nos assistindo aqui agora e for um estudante de psicologia, você está tendo uma aula aqui de graça, né? Sobre esse assunto. Depois até eu tenho a minha pergunta, né? Derruba produção e entrevistado, que ninguém sabe qual que é, porque não está aqui no card. Logo, logo eu já venho com ela. Mas eu acho, viu, Lara, que os estudantes que estão nos assistindo não sabem, acho que você também não sabe, que a Sinopse disponibiliza um desconto de 50% para os estudantes de graduação de psicologia. Então, se você está nos assistindo aqui agora e está sentadinho aí no banco universitário, basta se cadastrar no site que você ganha automaticamente 50% de desconto para comprar esse produto. Aquele cupom que a gente botou lá com 15%, ó, estudante aqui rasga, joga fora, porque é 50% até você se formar, tá bom? Depois você vai trabalhar, vai se especializar que nem a Lara em criminologia, psicologia, papapá, e vai ganhar teu dinheirinho e vai comprar livro no preço normal, tá certo? Mas, Lara, você já teve algum paciente que a surpreendeu de alguma forma, está utilizando o baralho, né? E se sim, você pode falar alguma coisa a respeito? Contar um caso prático aqui para quem está nos assistindo ver como é que esse baralho na prática entrega. Uhum.
Ó, teve duas situações bem interessantes, uma na clínica e uma na jurídica. Na clínica, o que foi muito interessante foi a surpresa da mãe no momento do feedback, né? Porque depois que a gente termina a aplicação, principalmente ali na área clínica, atender criança é atender os pais, né? Muitas vezes. Então, a gente tem os momentos de feedback e a gente conversou perguntando para ela o que ela imaginava, né? Que tinha dado como resultado para o filho e para a aplicação do baralho da filha. E ela se via, era uma mãe muito adequada, era uma mãe muito participativa, mas ela se sentiu muito inquieta com as respostas da filha. A gente não apresentou as respostas como um todo, mas ela se sentiu muito incomodada, porque algumas referências que a filha fez, que ela imaginava que seria direcionada a ela, como, por exemplo, me sinto à vontade para guardar, para contar os meus segredos. Ela imaginava que isso era muito referenciado a ela. Não foi. Essa mãe não apareceu. E quem apareceu muito relacionado ao estilo parental autoritativo, participativo, aquele legal, foi uma prima um pouco mais velha. E o que foi interessante é porque essa criança era uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos. Então, por isso que é muito bacana a gente utilizar nenhum baralho, nenhum instrumento sozinho, ele deve ser interpretado de forma isolada, né, das demais variáveis. E aí estudar sobre o desenvolvimento, saber o que está acontecendo com aquela criança naquela fase, ele faz muita diferença para a gente entender as respostas. Então, era uma menina que estava vivendo uma fase de começar a desconstruir aquele pai e aquela mãe super-heróis, sabe? Aquele ideal dos pais e mães perfeitos, e começando a entrar muito mais no mundo dos pares, né? Das amigas, dos amigos, aquele momento que a minha melhor amiga é tudo na minha vida, minha prima é tudo na minha vida, e minha mãe já é chata, e ela estava bem naquela fase. Então, foi bem interessante, porque a mãe começou a se questionar se ela estava agindo errado, se ela estava pegando muito pesado em algumas coisas, achando que não estar presente naquelas referências que a filha fez era algo que desqualificava, sabe, a postura dela como mãe. E não era, não foi isso necessariamente. Mas eu achei isso bem interessante, porque os pais têm uma expectativa diferente, como a gente conversou, né, um tempinho atrás. Nem sempre eles têm o feedback dos filhos do que eles estão fazendo, né? Às vezes o feedback vem quando o filho começa a expressar alguma dificuldade de comportamento, né? Algum transtorno, alguma dificuldade externalizante ou internalizante. Mas quando algo muito extremo assim não acontece, o feedback que os filhos dão diariamente às vezes passa despercebido. E aí, para essa situação, foi interessante. E no contexto do ambiente jurídico, também, onde foi interessante, foi porque existia, por exemplo, um processo que eu atuei, que eu utilizei o baralho, em que um pai e uma mãe eles estavam há muito tempo no ambiente do judiciário, disputando uma guarda, querendo, fazendo suas exigências de dividir o tempo dos filhos, né, de convivência com cada um. E eles não, o pai, principalmente, ele não conseguia entender a recusa dos filhos para estar com ele em determinados momentos. Ele achava que era alienação parental, achava que estavam fazendo a cabeça dos filhos. E a partir da utilização do baralho, isso ficou muito claro para mim, porque as crianças passaram a associar a figura da mãe a práticas e a atitudes muito mais relacionadas àquele sentimento de intimidade do dia a dia, que são aquelas situações que a gente só consegue construir com quem a gente vê todo dia, né? Com quem a gente janta, almoça, vai para a escola. São situações de intimidade mesmo, de confiança. Era a mãe que lia história antes de dormir, era a mãe que fazia receitas com eles de tarde, receita de bolo, passeava na praia. Não é que o pai fosse um pai inadequado, ruim, mas era um pai que trabalhava bastante, e a gente contextualiza o trabalho, a gente sabe que é uma realidade da nossa sociedade. Mas quando as crianças iam para lá no final de semana, ele não estava em casa. Então elas começaram a crescer e passaram a não querer mais ir. Então o baralho ajudou a gente a entender a diferença, porque ele faz com que a gente refine essa investigação da parentalidade. Até o próprio judiciário ela entende isso hoje em dia, que não é só a gente saber quem é que dá casa, comida, alimentação, né, segurança, isso é dever parental, mas e se todos dois dão? Dentro do dia a dia, o que é que explica a diferença entre um ambiente e outro ambiente? São as práticas, é o estilo parental, muitas vezes, que vai fazer a diferença entre o bem-estar de uma criança em uma casa e outra casa. Então, achei que ele nos ajudou, sabe, a entender melhor o contexto do atendimento. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo
um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!